Então, muito boa noite, cá estamos nós de volta. Hoje temos aqui um quarteto maravilha. Pronto, eu posso sair e posso ser o trio maravilha, mais eu. E como está na descrição, hoje vamos falar da nossa presença na Home Expo, que foi um evento que se passou na semana passada em Madrid, sobretudo na área do marketing digital, e que nos trouxe mais uma vez, para quem como eu e sobretudo o Miguel tem acompanhado mais de perto o mercado espanhol. Entretanto, Filipe, também já tens feito algumas incursões no mercado espanhol, certo? Muito poucas, assim, bem superficiais ainda. Ok, mas quero acreditar que depois desta experiência, que se calhar vão ser incursões mais incisivas, digamos assim, e o Marco também foi a estreia dele nos eventos espanhóis. Neste tipo de evento, sim, exatamente. E em Espanha, neste tipo de evento. Vais daqui a pouco partilhar connosco as tuas experiências. Para quem for entrando, já agora, cumprimente, digam boa noite, digam de onde é que está a falar. Fica o canal aberto para vocês colocarem as vossas dúvidas, para dar sugestões. Não se esqueçam de subscrever as transmissões em direto para que possam, sempre que eu entrar em direto, receber uma notificação e fazer-me companhia. Se entenderem que este direto possa ser interessante para mais alguém, partilhem ou identifiquem as pessoas nos comentários. Entrem em conversa connosco, ok? É sempre interessante trazer mais qualquer coisa à conversa. Aproveitem já agora que temos aqui estes três ilustres. Olá, boa noite, Cláudia. Aproveitem que temos aqui estes três ilustres convidados e coloquem-lhe questões. Acompanhem-nos. Eu julgo que o Filipe foi o único que eu não consegui identificar na descrição, mas eu, entretanto, também posso. Ou tu, Filipe, se quiseres nos comentários deixar aí os teus contactos, também estás à vontade para que as pessoas te possam acompanhar, que me parece sempre interessante e, aliás, é uma das razões, uma das lógicas que eu gosto de fazer com os meus convidados, é eles deixarem os contactos para que possam também eles ampliar a sua comunidade, até porque se eu os convido é porque acredito que são pessoas competentes e que podem ajudar também a minha comunidade e podem ser mais-valias para eles. Então, não sei, para já se calhar fazíamos aqui uma primeira ronda para que vocês se apresentassem, ok? E depois começávamos a conversa. Pode ser? Perfeito. Ora bem, por ordem alfabética, o primeiro vai ser o Filipe. Ok, Filipe. Porque é do Brasil, né? Eu também. Aí está, Filipe. Bom, pessoal, prazer, muito obrigado pelo convite, Marco, tudo bom, Miguel, prazer aí a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Felipe Bazon, eu já, assim, trabalho muitos anos com SEO no Brasil e hoje eu sou sócio na agência, na Red Hog Digital, uma agência que tem filiais na Inglaterra e no Brasil. Assim, como eu disse lá no Home Expo, né, eu sou viciado em marketing digital já tem algum tempo, especial em SEO, é uma coisa que assim, eu acordo pensando em SEO, vou dormir pensando em SEO, divido um pouquinho com pensamentos com minha mulher também, mas o core, a vida é essa, assim, e assim, estou aqui para compartilhar o conhecimento com vocês, aí sintam-se à vontade para fazerem perguntas, depois eu compartilho minhas redes aí para a gente manter o contato, acho que é isso que é importante nesse nosso mercado, a gente está sempre compartilhando conhecimento e fazendo esses networks que a gente faz aí. Perfeito. Isso. Ok, muito bem. Ora bem, seguindo a lógica da ordem alfabética, então o próximo a entrar no ar vai ser o Marco Pereira. Muito bem. Marco, obrigado também pelo convite para participar. Eu que agradeço a vossa disponibilidade, como é evidente. Olá a todos que nos estão a assistir. O meu nome é Marco Pereira, portanto, basicamente eu tenho feito toda a minha carreira em termos da área do marketing. Nos últimos anos tenho tido uma incursão muito forte relativamente ao marketing digital. Presentemente estou a trabalhar na área da saúde, portanto tenho tentado fazer marketing adaptado à saúde e claramente o digital é um canal que não se pode descurar em qualquer área, incluindo a saúde, obviamente. E, portanto, gostaria de, durante o tempo que tivemos aqui, gostaria também depois de partilhar convosco algumas experiências relativamente a conteúdos. Eu diria que a minha experiência maior e o meu foco passa muito pela criação e gestão de conteúdos multicanais. Portanto, estamos a pensar em marketing digital, estamos a pensar sobretudo nos canais digitais, mas também podemos e devemos olhar de que forma é que os canais offline, e depois, se tivermos a oportunidade, podemos detalhar um bocadinho melhor, de
forma que os canais offline podem também ajudar a disseminar, portanto, a mensagem que queremos passar. E depois eu deixarei ficar os meus contactos também, se alguém tiver depois alguma questão, alguma dúvida, teremos sempre a oportunidade de voltar a falar. Eu vou aproveitar para fazer uma confidência, mas como sou eu que mando aqui, posso fazer. O Marco foi recentemente galardoado como melhor aluno da primeira pós-graduação de marketing digital do ISAG. Por isso, estamos aqui... dar um prémio a alguém, não era o Marco. Por isso, estamos aqui a falar com um especialista. E agora, passava a bola para o Miguel Brandão. Ok, Miguel? Ok, Marco. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Filipe, ao Marco e ao Marco também, aos dois Marcos, por estar aqui hoje. Fiquei com uma dúvida. O que é isso de melhor aluno de marketing digital? Ou seja, a partir de tudo. Basicamente era isso. Ok. Brincadeira. Bom, para quem me conhece, sou Miguel Brandão, já tenho meus contactos do Facebook. Para quem não me conhece, eu vou deixar depois o meu contacto do Facebook. Gosto muito de marketing digital, ando nesta vida do online desde 2004. Enfim, fiquei apaixonado um bocadinho como o Filipe pelo SEO. Filipe, eu se calhar, até respondendo um bocadinho no seguimento daquilo que tu disseste, eu também deito-me a pensar no SEO, mas, por exemplo, eu vou a uma farmácia e se vejo um folheto de qualquer área ligada à saúde, chego a casa, a primeira coisa é pegar uma ferramenta, uma keyword tool, e vou analisar aquele nicho de mercado se há potencialidade ou não. Por exemplo, já fiz isto várias vezes. Mas pronto, confesso que já fiz isso também. Pois, eu também calculo sim, porque quem gosta de SEO tem nicho de negócio sempre no pensamento. E pronto, é um bocadinho isto. Ok, Marco? Avançando. Ok, perfeito. Eu só te ia pedir, Miguel, se não te importavas, baixavas um bocado a webcam, porque vejo mais aí a tua livraria do que a ti. Ok, se pudesses baixar. Bons livros. Um dia temos que fazer também um direto com sugestões bibliográficas. Exatamente. Pronto, eu se calhar... Marco, agora, se baixava... A webcam está muito alta e tu só apareces quase em rodapé. Quase deitada. Não, se eu estou com... quase deitado. Assim está melhor. Perfeito. Pronto, agora vamos então passar para a segunda ronda e se calhar ia começar pelos speakers do stand SEMrush, e eles vão explicar de viva voz como é que foi a experiência. E se calhar ia começar mais uma vez pelo Filipe. Filipe, se nos puderes contar a história de como é que foi do início até subires ao palco do SEMrush e depois de saíres, também acho que seria interessante para nós percebermos como é que as coisas funcionaram para ti. Olha, assim, vou tentar contar uma história longa de uma forma rápida. Eu fiquei surpreso com o convite que aconteceu mais ou menos em fevereiro, da Maria, que é quem coordena aí Brasil e Portugal, né, do SEMrush. Eu já fazia alguns webinars para eles, e aí quando ela me convidou, fiquei assim, puxa, fiquei lisonjeado, na hora eu meio que aceitei sem pensar, falei, poxa, vou palestrar em Madrid, vou... Só que aí, conforme foi chegando perto do evento, aquela coisa, puto, preciso fazer os slides, preciso colocar em espanhol, o que eu vou falar? Confesso que alguns dias antes do evento eu não dormi, até cheguei na Espanha um pouco antes, porque minha mãe mora em Alicante, que eu fui descobrir que é uma das capitais do SEO na Espanha, né? Eu morei um tempão ali, não sabia, conheci o Iñaki, conheci o Fernando, o próprio... Putz, eu esqueci o outro nome do cara que palestrou lá também, que falou de conteúdo e tal. O Twitter dele é o Akimola, o Sérgio, né? Sérgio. Enfim, um dia antes eu fiquei super nervoso, cara. Confesso que dormi poucas horas. Mas conforme eu cheguei no evento, senti, assim, um clima legal. O pessoal da SEMrush muito bem receptivo. O pessoal também estava na plateia e tal. E aí deslanchei, me deu um frio na barriga antes de subir ao palco, mas confesso que foi uma das palestras que eu mais fiz tranquilo, sabe? Já teve palestra no Brasil que eu fiquei super nervoso e essa foi, assim, sabe, fluiu muito bem, apesar de ter sido em um outro idioma, fora do país, foi uma experiência muito bacana, sabe? Eu acho que todo o clima do evento,
a própria recepção que a SEMrush fez pra gente, sem querer fazer muito jabá, até porque ninguém tem aqui relação com eles, mas eles se preocupam muito com isso, sabe? Eu acho que eles deram uma atenção muito legal e foi uma experiência incrível, sabe? Eu acho que o feedback depois da palestra também, de várias pessoas, incluindo do Marco, do Miguel, que são pessoas que já estão aí no mercado há muito tempo. O Marco, que conheci agora, o Miguel já dava uma espionada nele, alguns conteúdos que ele fazia por aí. E ter o feedback de vocês assim foi muito bom, cara, sabe? Eu acho que eu fiquei muito contente. Para mim é uma das coisas que mais me realiza profissionalmente, sabe? Ter o feedback do pessoal, da plateia, e agora principalmente foi uma coisa internacional, né, cara? Assim, apesar de a gente ter essa relação com Portugal, Espanha ser mais próxima, mas foi incrível, cara. Foi muito bom mesmo, cara. Foi muito bom, sim, senhor. Eu volto a reiterar aquilo que eu te disse na altura, que efetivamente gostei quer dos teus conteúdos, acho que, como eu te disse, julgo que foste a pessoa que falou de forma mais simples do SEO, desde que eu acompanho estas questões, e eu não é propriamente a minha especialidade aí, mais uma vez, se percebi muito bem a tua mensagem, é porque tu fizeste a coisa muito, muito bem feita, e depois também eu fiquei até ao fim na dúvida se tu eras mesmo brasileiro, porque o teu castelhano está no nível muito bom. Por isso, obrigado. Por isso acho que estás mais do que parabéns. Agora vamos passar para o nosso português, que eu desconfio que também teve os mesmos problemas de insónias, desconfio só, é o Miguel. Miguel, conta aí como é que foi a tua experiência. É verdade, Marco. É assim, como é que surgiu o meu convite? Bom, eu já faço alguns webinars há uns anos para a SEMrush, não muitos como eu queria, mas também devido à falta de tempo, também faço apenas por ano 1, 2, e já é bom. Isto para dizer o quê? Já conheço o Fernando Angulo já há uns bons anos. Aliás, os meus primeiros webinars era com ele, ainda não era com a Maria do Brasil. Era com ele e já nos conhecemos. E então, como o evento este ano lá na OEM Expo, eles iam falar do e-commerce e iriam convidar profissionais de vários países, então surgiu em conversa com o Fernando, como sabes, Marco, já tivemos com o Fernando várias vezes em Espanha, algumas vezes com o Fernando da Espanha, com o Fernando Angulo, e já agora ele veio a Portugal ainda este mês, o Fernando Angulo. Mas pronto, isso é outra questão. E então aconteceu mesmo, eu lá ia palestrar. Um bocadinho como o Filipe, aceitei assim imediatamente, do género, uau, é mais palestra, vai ser o fim do mundo. Mas posso dizer que fiquei completamente aterrorizado. O meu espanhol... Passaste bem, Miguel. Eu acho que não. Aliás, eu não consigo visualizar a minha palestra. No YouTube, a minha palestra, não consigo visualizá-la. Acho que poderia ter feito muito melhor. E porquê? Já agora, contar aqui um pequeno segredo. Na noite anterior à minha palestra, eu estava a fazer slides. Eu não tinha feito qualquer slide. E muito menos, eu sabia a temática, tinha na minha cabeça a temática que iria falar. Ficou muita coisa por dizer. E ficou um bocadinho, ou seja, tinha um foco na minha palestra, que era chegar a mensagem principalmente às empresas de Espanha, porque eu trabalho empresas portuguesas para o mercado espanhol e também empresas de Espanha. Então o que é que eu queria? No fundo, era captar empresas de Espanha que estivessem lá a assistir para entrarem no mercado português, e consegui isso. Mas, no entanto, em termos de palestra, fiquei super, super nervoso, e deu para entender isso nos primeiros 5, 10 minutos, mas depois lá foi fluindo. E pronto, tentei disfarçar o máximo possível, meio português, meio espanhol, meio portunhol, e que a coisa lá foi saindo. Mas foi muito difícil, mas no final foi muito gratificante, muito, muito, muito bom, porque a equipa SEMrush foi 100% fantástica, e depois também é que fui percebendo a qualidade também dos oradores que estiveram presentes. Fiz muitos bons contactos também. Ainda não tive tempo a pensar o que é que vou fazer com estes contactos todos. Ainda estou um bocadinho a pensar nisso. Mas, Filipe, estou a fazer tudo para você vir cá a Portugal. Mas com o tempo vamos falando. Mas há aí muita coisa boa que já tenho pensado. Mas sim, foi fantástico. Foi um evento... Aprendi também muito, atenção, aprendi imenso, como sempre, Marcos, sempre que vamos a Espanha aprendemos sempre alguma coisa. Aprendi imenso, oradores de excelência, e pronto, adorei. Foram 2 dias de evento fantásticos mesmo.
Posso partilhar uma coisa convosco? Claro, podes e deves. Foi a primeira vez que eu fui a um evento destes em Espanha. O Marco Novo tinha-me falado disto e eu tinha imensa curiosidade de perceber. Quando se falava de marketing digital em Espanha, eu tenho a noção, eu já sabia que eles estão, digamos, uns passos à nossa frente, devido ao enquadramento, à conjuntura, etc., devido a uma série de coisas. E eu gostei das vossas duas apresentações e acho que quem nos estiver a assistir e tiver a oportunidade de ver as vossas apresentações, acho que deve ver. E porquê é que eu acho que as pessoas devem ver as vossas apresentações? A do Filipe, acho que foste especialmente bom em transformar algo que para algumas pessoas ainda é um tema um bocadinho, digamos, opaco, que é o SEO, transformar algo de uma forma muito simples. Portanto, com uma linguagem, com a mensagem que passaste, a forma como passaste a mensagem, acho que quem estivesse a ouvir a mensagem pela primeira vez, de certeza que ficou a perceber os fundamentos do SEO. No caso de, portanto, que o Miguel falou. Miguel, eu acho que a tua mensagem foi um registro diferente e eu acho que tu posicionaste muito bem em explicar o que é que não deve ser feito. Ou seja, muitas vezes já há a preocupação nestes eventos de explicarmos as boas práticas e criamos ali um conjunto de slides com quais são as boas práticas, etc. E eu gostei especialmente, e acho que a mensagem que passaste funcionou especialmente bem para alguém que, tal como eu, estava a participar pela primeira vez neste tipo de eventos em Espanha, foi o cuidado que tiveste em quais são os erros que não devem cometer. E não tiveste problemas em chamar os bois pelos nomes. Até fiz esse comentário contigo. Ou seja, identificaste claramente os erros de alguém, por exemplo, que quer vir de Espanha para Portugal e montar uma loja online em Portugal, ou alguém que quer abrir e começar um negócio no Brasil. Por hipótese, estou-me a lembrar também do exemplo que falaste. Portanto, eu acho que o que eu gostei especialmente de ver nas vossas apresentações, acho que a mensagem que passou especialmente bem, foi, por um lado, a clareza que o Filipe utilizou para passar as mensagens do SEO e a forma muito prática e pragmática, Miguel, como tu conseguiste fazer passar a mensagem. E, portanto, eu acredito, aliás, os comentários que se ouviam, o feedback que houve foi claramente positivo relativamente às vossas duas apresentações. Portanto, parabéns. Obrigado. Obrigado, Marco. Não, Eu só não entendi. Miguel, desculpa te cortar, Marcos, eu não entendi aquele slide que tem lá, cuidado com o Brasil, o policial, o carinha roubando. Porque assim... Eu não entendi muito bem aquilo. Pois, eu poderia explicar muito melhor, mas é melhor não. Com tempo, com calma, no jantar, um dia eu irei explicar porquê. Agora... Eu em relação... Era um bocadinho fácil analisar. Marco, só um segundinho. Diz. O meu foco era conquistar as empresas espanholas a contratarem, ponto. Uhum. E eles não pensarem muito no Brasil, mas sim pensarem em Portugal. E então foi um bocadinho por aí. Eu em relação ao Miguel, acho que, curiosamente, tu falaste na quinta-feira, não foi, Miguel? Sim. Quinta-feira de manhã, sim. Exatamente. E eu, na quarta-feira antes, estive a falar com uma brasileira que está a trabalhar em Espanha e ela falou-me precisamente nessa questão, que é, às vezes falam-lhe em divulgar uma marca qualquer, trabalhar uma marca qualquer no mercado ibérico. E ela pôs o dedo na ferida e, efetivamente, não há mercado ibérico. Há o mercado português e há o mercado espanhol. E às vezes pensa-se, e eu julgo que este paralelismo, de certa forma, também é feito em relação ao Brasil. São três realidades completamente diferentes e, apesar de, por exemplo, nós temos com o Brasil a língua em comum, estamos a falar de culturas completamente diferentes, de realidades completamente diferentes, que é, por exemplo, uma coisa que eu julgo que não acontece tanto no que diz respeito à fala hispana. Eu julgo que há muita mais afinidade entre a Espanha e os países da América Latina que também falam castelhano do que existe, por exemplo, não sei se é uma coisa que iremos ultrapassar com o tempo, mas acho que temos passos a dar em relação ao intercâmbio Portugal-Brasil no que diz respeito a este mercado, que é um mercado tão interessante e que acredito que temos tanto a dar uns aos outros.
mas efetivamente é muito importante que os espanhóis, que era o público maioritário, percebam que falar do mercado português e do mercado espanhol não estamos a falar da mesma coisa e que não... Duas realidades. Exatamente, duas realidades, e acho que tu fizeste esse trabalho muito bem feito. Pronto, acusaste algum nervosismo e da por cima foste logo primeiro da manhã, e depois é assim, é uma coisa que é importante que se diga. Para mim, aquele stand é a Liga dos Campeões dentro daquele evento. E quando estamos a falar de um evento em Espanha, a responsabilidade é maior, e quando vocês olham para o lado e veem profissionais de um quilate, digamos assim, ou de uma tarimba, que assusta, vamos cá ver, assusta, porque estão lá profissionais excelentes, eu quero acreditar ainda por cima, não foram falar na vossa língua nativa, na vossa língua mãe, mas eu quero... Em minha opinião, acho que vocês, como se diz por aqui, se desamerdaram muito bem. Passámos à segunda ronda. À terceira, neste caso. Já agora, quem estiver a assistir pode colocar questões, mesmo que não tenham diretamente a ver com o assunto da noite. Estejam à vontade, aproveitem a presença destes moços para colocar questões. Ok? Hoje estamos aqui a fazer um balanço daquilo que foi a nossa presença ao Mexpo 2018, e estamos aqui os quatro que estivemos lá presentes a dar as nossas opiniões, a fazer o balanço, uma resenha daquilo que aconteceu. Vamos então passar agora a uma nova ronda de questões, e eu aqui vou começar pelo Marco, porque é pronto, o Filipe já tem alguma experiência no mercado espanhol, por isso vou começar pelo Marco. Marco, principais diferenças que notaste em relação àquilo que é o mercado português, aquilo que se faz em Portugal e aquilo que encontraste em Espanha, apesar de que eu te fiz, de certa forma, algum enquadramento. É verdade. Partilha connosco. Eu diria o seguinte, eu tive a oportunidade de conhecer lá algumas pessoas que também trabalham na área hospitalar e da saúde, e troquei algumas ideias com elas, e a ideia principal que eu trago, que é também um bocado a ideia que eu, de alguma forma, tento implementar dentro do enquadramento onde trabalho, que é, não tem que haver tabus a fazer marketing. E quando estamos a falar em saúde, também há marketing que pode ser aplicado à saúde, obviamente, e o cuidado que tem que haver a fazer com o marketing para a saúde não é muito diferente do cuidado que tem que haver a fazer marketing para outras atividades, para outras áreas de negócios. E percebi claramente, com algumas das pessoas com quem eu falei lá, que a área da saúde em Espanha é uma área que já está, em termos de canais de marketing, desenvolvida de uma forma tal em que o consumidor, neste caso o cliente final, ou se quiserem o doente, não é? Chamando assim, que não tem que ser doente, pode ser alguém que está de uma forma proativa a tentar encontrar alguma questão para uma dúvida que tenha. Mas o digital em Espanha já está a ser bastante usado relativamente à saúde. E dou-vos alguns exemplos de coisas que eu me apercebi lá. Por exemplo, a questão das videochamadas, a questão de se fazer, por exemplo, as videoconsultas, é algo que em Espanha já se começa a fazer com algum hábito, alguma frequência. Portanto, eu percebi que um consumidor da saúde em Espanha, da mesma forma como hoje em Portugal é muito normal nós irmos ao médico, não é? Portanto, é normal, marcamos uma consulta e irmos ao médico. Em Espanha já começa a ser habitual utilizar-se a videoconsulta, mais do que a teleconsulta. Usam muito a videoconsulta. E isto é um fator, parece-me a mim, muito, muito interessante, porque acho que é o caminho que em Portugal também se vai seguir, e eu acredito que dentro de 2, 3 anos já estaremos numa fase de maturidade que permita olhar para isto de uma forma bastante usual, e eu acredito que nós vamos conseguir chegar aí e vamos conseguir digitalizar também a área da saúde em relação a isto. Portanto, eu não preciso de estar em frente a um médico para fazer uma consulta com ele. Portanto, Marco, eu destacaria, de facto, o ponto essencial que eu destacaria em termos da área da saúde em Espanha e a forma como estão a trabalhar o digital, é como o consumidor espanhol já consegue perceber os benefícios e aplica os benefícios que o digital traz, neste caso através de videoconsultas, na sua relação enquanto
enquanto cliente, enquanto doente. Ok, muito bem. Marco, posso comentar uma coisa contigo, cara? Assim, eu acho que até uma curiosidade minha, porque o Brasil, como vocês sabem, até o Miguel já falou que a gente é tudo ladrão lá. Algumas exceções, né? O sistema de saúde. O sistema público de saúde no Brasil é muito precário. Uhum. Então, assim, eu trabalhei com muitos. Antes disso, tem muita coisa, muito médico particular, clínicas particulares, hospitais particulares. Então, é uma área muito desenvolvida nesse sentido e também do marketing digital. Então, eu trabalhei muitos anos com um hospital infantil que ele é simplesmente particular, não atendia nada público, ou seja, você tinha que pagar todas as consultas para ser internado. Médicos também da área da cirurgia plástica, de dermatologia. É uma área assim, que para o Brasil tem um potencial enorme o marketing digital, investe-se muito nisso. A gente tinha clientes que investiam ali 15, 20 mil reais em AdWords, fora o nosso feed SEO, faziam um trabalho muito grande em redes sociais. Como que é isso em Portugal, Espanha, ou mais Portugal, sabe? Tem esse viés particular também? Ou como se opera nessa área de digital, cara? Mais curiosidade mesmo, cara. Muito bem, Filipe. Você agrega alguma coisa para o evento, mas eu sou curioso. Exatamente. Aproveitem. Olha, Filipe, eu diria que estamos a começar a dar os primeiros passos de uma forma sólida em Portugal. Tu olhas para o mercado hospitalar, para a oferta de saúde hospitalar em Portugal e também encontras um bocadinho isso que tu vês no Brasil. Tens um Serviço Nacional de Saúde que eu diria que funciona QB, portanto, consegue dar uma determinada resposta numa primeira fase. Depois tens uma quantidade de clínicas, hospitais de tamanho mais reduzido, particulares, que oferecem-te também uma segunda nível de resposta para situações que não são muito complexas e que necessitem, por exemplo, de operações ou de tratamentos mais complicados. E tens depois um terceiro nível, que são, digamos, os grupos hospitalares privados em Portugal, em que tens, de facto, uma oferta em termos de saúde bastante completa. Dito isto, tirando o Serviço Nacional de Saúde, que por ser um serviço público não precisa, digamos, de captar clientes, não precisa de ganhar cota de mercado, não precisa, digamos, de se posicionar dessa forma, todos os outros exemplos privados que eu te dei, de clínicas pequenas, médias ou de hospitais grandes, todos eles estão, de alguma forma, a trabalhar o digital. E dou-te vários exemplos. Tu tens hoje em dia em Portugal várias pequenas clínicas de medicina dentária, ortopedia, para te falar assim, duas grandes áreas, em que claramente se nota que há uma aposta, por exemplo, em termos de AdWords. Uhum. Para tu teres uma ideia, recentemente fizemos uma experiência em termos de uma área que foi oftalmologia, em que fizemos campanhas via AdWords. E quando eu estava a fazer a minha pesquisa, em termos de Google AdWords, perceber a relevância de que as palavras tinham, para perceber o custo por cada lance, eu percebi que estava a competir com determinadas palavras-chave com clínicas mais pequenas do que propriamente contra outros grupos hospitalares privados. Entendes? Ou seja, estamos a falar de pequenas clínicas muito focadas em certas áreas, oftalmologia, ortopedia, medicina dentária, que claramente se percebe que quem está à frente dessas clínicas tem uma sensibilidade e percebe que tem que investir em marketing digital. E eu acredito que entre 70% a 80% destes casos, o médico, que normalmente é o médico que está à frente desta clínica, paga a alguém, tem um consultor digital para estar a trabalhar com ele. Entendi. Okay? Legal. Depois, claro que passas para outro nível dos grandes grupos hospitalares em Portugal. Portanto, tens basicamente 3 ou 4 no qual está inserido o grupo Trofa Saúde Hospital, que é o grupo hospitalar onde eu estou a trabalhar. E, portanto, e aí já estamos a falar naturalmente de outro volume de investimentos e já estamos a falar de equipas de marketing dedicadas ao digital. Sabes? Aí já tens pessoas que já trabalham o digital numa ótica 360 graus. Mas para responder muito em concreto à tua pergunta, Filipe, e à tua curiosidade, nós em Portugal, estando a dar os primeiros passos dentro desta área, eu diria que já estamos a fazer algumas coisas de forma consolidada, há uma sensibilidade e uma consciencialização muito grande
de quem está a fazer a gestão destas áreas da saúde que tem que apostar no marketing digital. Isso de uma forma bastante clara, Filipe. Legal. Obrigado, cara. Eu não sei se o Filipe, aqui a imagem dele ficou completamente preta. Miguel desapareceu do mapa. Oi? Me ouvem? Eu estou aqui. Sim, ok. E estou a visualizar, normalmente está normal do meu lado. Pronto, o Filipe, estás aí, Filipe? Tô aqui sim. Estão me ouvindo? Me ouvem? Ouve bem, eu ouço bem, Filipe. Sim. Eu também. Eu ouço bem, Filipe. O Miguel é que desapareceu do mapa. Eu não estou a ver nem o... Deve ser aqui algum bug. Pronto, Miguel, estou-te a ver. Por isso, vou-te pedir agora a tu que partilhes a tua experiência do que é, e tu também já tens alguns anos de mercado espanhol. Se quiseres partilhar a tua experiência naquilo que tu achas do mercado espanhol. Ok, sobre o mercado espanhol. É um mercado grande, não tão grande como o mercado do Brasil, mas é um mercado grande porquê? Porque atingimos, dependentemente dos projetos, conseguimos atingir aqueles países que falam espanhol da América Latina, à exceção do Brasil, não é? Mas é um mercado em termos digital. Consegues vê-lo? Mas conseguem-me ouvir? Oi? Conseguem-me ouvir todos? Eu vejo-te e ouço-te. Eu estou-te a ver e a ouvir. E ao Miguel. Eu também vejo todos. É curioso, já agora vou fazer agora uma à parte. Curioso que hoje estive a fazer um workshopzinho, uma conversa sobre os vídeos em direto. E alguém me perguntou, e como é que é os imprevistos e não sei o quê, não sei o que mais, como é que se lida com isso? Assim, tens de estar preparado para tudo. Não sei se repararam, eu há pouco saí do ar, porque foi o meu computador que se desligou. E por isso, uma pessoa já começa e daí ser importante que nós, quando estamos a fazer direto, temos de ter consciência disso, que tudo pode acontecer e temos de estar preparados para tudo. Hoje, por acaso, está a acontecer um pouquinho de tudo, mas é mesmo. Marco, se quiseres, enquanto tentas recuperar o Miguel, já agora, Filipe, acrescentar-te só mais o seguinte, relativamente à forma como se está a ser trabalhado o digital em Portugal, associado à área da saúde. Uma das áreas que também se tem investido muito é nos vídeos, em Portugal. Por exemplo, fazemos vídeos com médicos, vídeos curtos, não é? Vídeos de um minuto e pouco, em que tu colocas um médico a falar sobre uma determinada patologia, ou seja, doença, que tens alguém com a credibilidade de um médico que te está a passar uma mensagem através do canal vídeo, e, portanto, qualquer pessoa pode ver através do Facebook, YouTube, receber via newsletter, etc. E está-te a passar uma mensagem de forma bastante clara, muito acessível ao público em geral, e a passar recomendações sobre determinadas doenças que têm a ver com, por exemplo, a época em que estamos a viver. Não é? Por exemplo, chegamos àquela época em que há as constipações, portanto, há a mudança de clima, as pessoas que sofrem muito das rinites alérgicas, as sinusites e afins. E então fazes um vídeo, colocas o médico a falar sobre os cuidados que tem que haver relativamente a isso. E deixa-me dizer-te que este é um tipo de conteúdo que em Portugal as pessoas consomem bem. Entendes? Portanto, é um tipo de conteúdo que as pessoas gostam muito de ler, gostam muito de ver. E há bocadinho, quando eu fiz a minha primeira introdução, eu falei na forma de utilizar os canais offline. Eu também percebo que em Portugal, por exemplo, as pessoas gostam de consumir conteúdos em papel, em jornais. Por exemplo, colocarmos artigos em jornais que tenham grande relevância em Portugal traz um retorno para o próprio negócio. Porquê? Porque as pessoas vão ler o conteúdo, vão ler aquele artigo que um determinado médico escreveu ou fez. E olha, Filipe, acredita que muitas vezes os clientes marcam consultas para aquele médico específico porque viram o médico num vídeo ou porque leram um determinado artigo em jornal desse médico. É curioso. Isso acho que o vídeo é um conteúdo que ele está sendo bem aceito, né, em vários canais, né? Muito bem aceito. E as pessoas, de facto, gostam muito de consumir este tipo de conteúdo,
tudo o que possa ser transformado, obviamente, em mobile, não é? Por todas as razões que nós conhecemos, as pessoas de facto consomem muito bem. Eu há bocadinho estava a falar um bocadinho relativamente ao desenvolvimento do marketing digital em termos da saúde em Portugal, e deixa-me dizer que também falei-te em relação ao SEO, aliás, eu falei-te em relação ao AdWords, mas deixa-me dizer-te, Filipe, que tu, sendo um expert em SEO, há também um largo trabalho que tem que ser feito em Portugal a esse nível. Eu acho que aí sim, mais do que os outros exemplos que eu já passei, eu acho que aí ainda há um trabalho grande a ser feito, em termos de enriquecimento dos conteúdos dos sites, com as palavras-chave, em termos de criarmos conteúdos que sejam o mais mobile-friendly possível. E, obviamente, que isto depois, em termos do próprio Google, vai ter uma série de benefícios, não é? E uma série de vantagens. Não é? Muito bem. Eu não sei se... Miguel, queres entrar? Sim. Assim, eu estou a ouvir todos perfeitamente e estou a ouvir perfeitamente todos. Eu só não estou a ver o Filipe, mas aqui na imagem ele aparece-me por isso. Eu estou a ver o Filipe, sim. Vocês me ouvem? Eu também sim, Filipe. Sim, Filipe. Ok, queria complementar um bocadinho aquilo que o Marco estava a referir. De facto, concordo até uma certa altura que... Só falta o Miguel. Que, portanto, a vossa área, vocês têm algum budget para investir no digital? Vocês têm. E têm outra visão. Ou seja, a vossa visão é mais do típico PME português. Aquela empresa típica PME em que tem aquele carrinho todo suspeito à porta da empresa, etc. Marco, se permites aproveitar que tenho aqui o Filipe também online, enquanto o Miguel não entra, gostava só de falar, Filipe, gostava de... Mas o Miguel já estava a falar. Desculpa, eu não estava a ouvir, peço desculpa. Eu não estava a ouvir. Eu não estou a ouvir o Miguel. Ok. Mas consegues-me ouvir, Desculpa, Marco? Eu consigo, Miguel. Ok, pronto, vou falar. Quando vocês quiserem interromper, mesmo não estando a visualizar, digam-me, por favor. Era só para complementar um bocadinho, ou seja, adicionar mais alguma informação sobre a parte do marketing digital cá em Portugal, das empresas ligadas à saúde, estas novas empresas que estão a surgir cá em Portugal como cogumelos. Agora são empresas de saúde, ligadas à saúde, há vários grupos já. Não sei se vão aparecer outros. Porquê? Porque está-se a passar um bocadinho, digo eu, atenção, esta é a minha opinião, a pensar a mensagem que o privado, que os hospitais privados é que são os melhores e é que são bons. Se calhar, atenção. Tive boas experiências nos privados, mas também já tive boas experiências no público também. Portanto, não sei. Mas isso não compete a mim também agora tirar essa questão a fundo, não interessa nada para aqui. Para dizer que vocês têm outra visão do mercado, têm que ter, não é? Porque vocês vão à procura do cliente, ou seja, vão tentar captar novos clientes, não é? E vocês trabalham muito bem o digital porque têm budget para isso. Há um budget anual em que os vossos, seja quem for, dá uma porcentagem para vocês poderem trabalhar. E realmente vocês têm que fazer um bom trabalho para captar novos públicos e novos clientes. O SEO, cá em Portugal, agora voltando um bocadinho para o SEO, cá em Portugal tem sido esse educar as empresas. Principalmente isso que eu tenho feito. Tentar mostrar as potencialidades do SEO, como os clientes podem obter retorno com o SEO, mas há um grande problema cá em Portugal. É que os empresários, grande parte dos empresários cá em Portugal são donos de PMEs, pequenas ou médias. Quando digo médias, já faturam alguns milhões, para mim já são médias, e depois não investem no SEO porquê? E depois há sempre um tipo qualquer que é especialista de SEO e faz ali umas coisinhas, anda ali a ganhar dinheiro e depois não há resultados. E depois vai queimando também esta nossa área do SEO. É até mais fácil fazer AdWords. Mais fácil, gasta-se 500 euros ou 1000 euros e tem que ter um retorno, ou não. Ok? Esta é um bocadinho a minha ideia. E estes anos todos, que eu tenho, a minha grande luta cá em Portugal durante estes anos todos, é educar o cliente e fazer passar a mensagem o mais clara possível. Certamente nem sempre eu consigo.
o mais claro possível das vantagens do SEO para as empresas. E ter paciência, que nós não somos mágicos, não conseguimos obter resultados de um dia para o outro, não podemos prometer posições de primeiro e primeira página sequer, embora o saibamos fazer, mas sempre com muito cuidado. Isto para o cliente dono de uma empresa PME que não percebe muito destas coisas e de repente tem que apostar numa área em que não sabe absolutamente nada como funciona, não vê nada, não vê trabalho, ou seja, não pode decidir, não pode tomar decisões porque não sabe, eles têm um bocadinho de medo de investir. É um bocadinho isto que eu estou e para além de que o mercado português ainda está, eu não diria no início, mas está abaixo do zero mesmo, em termos de SEO, ok? Cá em Portugal, em termos de SEO. Já começa a aparecer aí muita coisa boa, mas ainda estamos muito, muito no início. Por isso é que eu gosto imenso de ir à Espanha, conversar lá com os profissionais de Espanha, porque a realidade é totalmente diferente aí sim. Aí sinto-me como peixe na água, e cá em Portugal é um bocadinho mais complicado. Mas, atenção, acho que nos próximos anos, Filipe, você tem aqui uma grande... tem aqui mais um mercado em que pode apostar. Ok, Filipe, para a sua empresa e tudo, e cá para Portugal. Sem problema. Eu olho para você, Filipe, para os seus serviços, como mais um parceiro ou mais um... Com certeza. Pronto, mais uma... E nada como... Para mim não existem empresas concorrentes, não existe nada disso. Quantas mais empresas desse vierem para cá, melhor. Mais o mercado evolui rapidamente. Se essas empresas virem para cá, isto é muito complicado. A batalha é mais dura e demora mais tempo. É um bocadinho esta ideia que eu tenho. Acho que o Miguel... Vou passar agora a bola. Eu não te estou a ver, mas sei que tu estás no ar. Por isso eu vou-te passar a bola e também é para dares aqui o teu testemunho do que é que tu encontraste diferente em relação àquilo que estás habituado, tendo em conta a experiência da Home Expo, o que é que tu viste no mercado espanhol que notaste que é diferente? Olha, o que eu vi, acho que complementa um pouco o que o Miguel estava falando em relação ao perfil do empresário, né? Eles querem resultados muito rápidos, então eles acabam optando pelo AdWords, que é uma coisa mais instantânea. Eles acabam não vendo tanto valor no SEO, então eles acabam tendo um budget um pouco menor. O meu contato na Espanha assim, foi com empresas um pouco menores, né? Então eu não tive um feeling do mercado. Eu conversei um pouco com o Fernando Massa, conversei com o Inhaque, que já são SEOs que estão um pouco mais tempo no mercado. Esses caras já trabalham com empresas em Madrid, então eles estão o que eu vi eles vivem em Alicante, porque é praia, porque é uma puta de uma zona legal, mas os clientes deles estão todos em Madrid. Então eles falam, poxa, eu acho que o Fernando estava conversando com ele tinha acabado de abrir um escritório em Madrid. Então, assim, ainda eu acho que tem muito espaço para crescimento para uma empresa, por exemplo, que consiga atender pequenas e médias empresas no ramo de SEO, ter um pacote fechado para isso, porque a gente sabe que não tem como você fazer um trabalho como você faz para um e-commerce, para uma empresa mais grande, para uma empresa pequena. Por 400, 500 euros, eu não vejo, assim, não tem muito, você acaba não tendo muito lucro, né? Mas, em contrapartida, se você tiver um pacote mais enxuto, que você consiga focar com um produtinho mais alinhado às expectativas, eu acho que tem espaço. E eu digo assim, por quê? Porque mesmo antes do Home Expo, eu já estava conversando com alguns amigos meus da zona de Alicante, que tem empresas, pequenas e médias empresas, ou pequenas empresas, e aí eu estava batendo uma bola com eles em relação, puxa, como é que, em termos de budget, eu cobro mais ou menos isso para fazer uma auditoria, eu cobro isso para fazer uma consultoria, e eles falaram, cara, aqui, para esse valor, você vai ter que tentar encontrar um pacote que se adeque às necessidades das empresas aqui, até porque, por maior que seja a empresa nessa zona de Alicante, Múrcia, ali da comunidade valenciana, é difícil você encontrar empresas que tenham esse budget para investir, para conseguir investir para fazer o que você faz. Não é desmerecendo o valor do seu trabalho, mas sim é o potencial que elas têm. Então, foi isso que eu comecei a entender. Não difere muito do que a gente encontra no Brasil. O Brasil, vocês sabem que é um país, assim, continental, então a gente tem todo ali o eixo Rio-São Paulo, que é onde Rio-São Paulo-Sul, que é onde está o dinheiro, mas conforme você vai para o interior, e eu até tive a experiência de fazer isso em 2016, junto com o Digitalks, que é um projeto muito legal, que vai começar em Portugal agora, aí, a partir se não me engano, de julho. Eles vão fazer um tour por Portugal, e a ideia deles
não é uma empresa que vem para pegar clientes, e sim para fomentar o mercado. Então, depois eu volto a falar um pouquinho mais disso, mas eu fiz um tour com eles durante 2 anos, a gente percorreu as 26 capitais, mais o Distrito Federal, compartilhando conhecimento, ou seja, eram meets, eram fóruns, eram eventos como o OMEX, dependendo da capital, aonde a gente compartilhava conhecimento, claro, fazia networking, sempre tinha alguns leads, mas o que eu vi foi isso, conforme a gente sai do eixo de São Paulo, a gente via que tinha muita empresa, muita agência já bem evoluída, só que os budgets eram menores, então você tem que se adequar. E foi isso que eu enxerguei, assim, tipo, do que o Miguel falou sobre Portugal, até tem muito, assim, eu não sei, Portugal tá de moda agora, né? Tá todo mundo olhando para Portugal, principalmente os brasileiros. Cuidado, que todo mundo vai vir roubar vocês aí, tá? Miguel, essa foi para ti. Pois falar, estou a perceber. Não, brincadeira, mas assim, tá todo mundo olhando para Portugal, tem muita empresa, amigo meu que vem me perguntar, que tem empresa lá, poxa, e Portugal, como é que é? Tem um monte de gente indo para aí e tal. E eu acho que o Miguel tocou num ponto muito importante, cara. Cuidado, Portugal é um país pequeno, é um mercado consumista muito menor. Então, vou lá e assim, eu até compartilho com eles esse conhecimento. Fala que não adianta você chegar, achar que você vai para Portugal e tal, e vai chegar cobrando o que vocês cobram, cara. Não tenham essa ilusão, cara. Eu acho que, mesmo sem conhecer, da experiência que eu tenho mais de Inglaterra, um pouquinho de Espanha, foi que eu senti também isso, sabe? Acho que as pessoas têm que ter. Acho que é como tudo, você tem que se adequar muito ao mercado. Isso que eu vi no Omexpo. E uma coisa que me chamou muita atenção do rolê que eu dei assim em volta dos stands e tal, a quantidade de empresas vendendo conteúdo e, vou dizer, entre aspas, vendendo link. Eu falei com algumas 2 empresas que eu fiquei meio assim, eu falei, em termos de SEO, eu falei, cara, sério? Não, a gente tem uma PBN, a gente tem algumas redes de blogs que não são PBNs. Falei, cara, mas como, sabe, aberta, isso foi uma coisa que me deixou espantado do ponto de vista mais técnico de SEO, sabe? E até jogo para vocês aí em Portugal como que é esse cenário. Eu sou um cara, assim, um SEO, posso dizer, puritano, sabe? Eu não acredito que esse tipo de serviço, para mim, o fato de que a pessoa já diz que você vende link, ou que você contrata o serviço para comprar link, já vai contra as diretrizes do Google. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, o fato deles falarem isso abertamente. Sim, não, é uma venda de link, você contrata o meu serviço e eu vou e compro o link para você. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação às empresas que estavam no Omexpo, sabe? Não sei a visão de vocês. Filipe, deixa-me só também dar aí uma opiniãozinha para comentar. Eu estive a fazer contactos com uma empresa francesa que estava lá na Omexpo e estava a começar o mercado espanhol, e o que eles faziam era simplesmente compra de domínios aspirados. Não sei se você esteve lá nesse stand. Não vi. Esse estava mesmo ao pé da SEMrush, estava ali... Sim, nesse corredor, exatamente, estavam nesse corredor da saída e da entrada da SEMrush. Mas o que eles faziam era isso, era uma empresa francesa, estavam lá e diziam abertamente, tenho um software que compramos domínios aspirados, mediante várias métricas, várias ferramentas, e depois vendemos. Pronto, era isto, e tive a conversa com eles, e eu gosto de testar todas estas coisinhas. E é isso que eu acho engraçado no mercado espanhol, como você disse, Filipe, eles falam abertamente disto, e quem quiser compra, quem quiser não compra. É um bocado por aí. Mas é verdade, sim, eles falam muito abertamente disto, e eles próprios partilham muita informação, nesse sentido também, que compra de links, lá está, compra de links, são artigos patrocinados, mas eles trabalham muito. E eu já fiz também muito isso, e posso dizer que resulta, em alguns casos. Noutros, se calhar não, noutros não resultaram mesmo. Depende de cada nicho, do mercado, das especificidades de cada área de negócio, etc. Mas pronto, era só para dizer que isto é uma coisa, cá em Portugal, uma coisa que seria o fim do mundo. O que é isso? De uma empresa que compra domínios aspirados. Para quem está dentro da área, se calhar sabe o que é isso, mas somos quantos? 10 pessoas sabem o que é isso, mas de resto, mais ninguém sabe o que é isso. Mas pronto, é um bocado por aí. Força, Marco. Miguel, eu vou aproveitar que estás tu com a palavra e vou-te pedir que me dês, daquilo que trouxeste, algumas tendências que tu acreditas que podem ser tendências que vieram para ficar. Ok, Marco, olha, uma das coisas que quero partilhar, para quem nos está a ouvir, e depois que mais tarde quem nos vai ver também ouvir, é o seguinte: eu achei estranho
não existirem lá empresas nem oradores focados só em Facebook. Ou seja, em Espanha não acontece. Em Portugal, especialistas de Facebook, formações de Facebook e toda a gente anda em volta do Facebook. Ou seja, o marketing digital em Portugal resume-se a uma página do Facebook. Ponto, é isto. Em Espanha, não vi nada disso. Ou seja, em Espanha é ter o máximo de canais digitais, no fundo é marketing. Depois temos o canal digital. Dentro do canal digital temos diversos canais em que podemos trabalhar todos ao mesmo tempo e tentar gerar o máximo de leads para os nossos negócios e vendas. É sempre isso que eu retiro quando vou à Espanha. Sempre. Tentar utilizar o máximo dos canais existentes do digital para captar leads. Ponto. Mais alguma tendência, Miguel? Inteligência artificial, que cai por Portugal na moda, não sei porquê, e lá não se fala nada disso. Ou seja, vamos com calma, uma coisa de cada vez. Ok, se calhar daqui a uns bons anos. Aliás, eu lembro-me, se calhar, a Ascensão do Tempo, do Michael Knight, do Justiceiro, o carro dele já tinha inteligência artificial. Penso eu. E agora está na moda, passar tantos anos é que está na moda. Enfim, isto é tudo modas. Eu não vou na onda das modas, eu gosto de sentir os pés no chão e a realidade, a nossa realidade, do nosso mercado, e do meu trabalho, dos mercados onde trabalho, mas ali nota-se um bocadinho isso. Mais uma vez, sempre que vou à Espanha, é sempre a falar, claro, tocam, há pontos que sim, que há tendências, como é óbvio, pesquisas feitas por vós, isso é uma tendência, lógica, mas de resto, pronto, nada de muito futurismo, porque não vale a pena. São tendências que demoram anos e anos e anos a entrar no mercado. Muito bem. Ora bem, agora julgo que o Marco. Agora, Marco, tendências que tu identificaste lá e queiras partilhar connosco? Olha, algumas dessas que já foram também referidas pelo Miguel, nomeadamente a inteligência artificial, é uma coisa que está-se a falar muito agora, mas acho que ainda temos que dar aí alguns passos muito consistentes em relação a isso. Relativamente à área da saúde, claramente, como eu referi inicialmente, a questão das videoconsultas, portanto, desmaterialização da relação entre o doente e o médico, utilizando o digital para esse efeito. E também achei, portanto, tive também alguma curiosidade e vi com algum interesse algumas demonstrações da realidade aumentada e virtual que estavam lá a passar, e é também algo que em termos da área da saúde devíamos começar e temos que começar a olhar para isso. Nomeadamente, eu estou a pensar nomeadamente naquelas situações e contextos de países se calhar um bocadinho mais pobres, com menos acesso à saúde, em que claramente o digital pode ajudar nesta proximidade maior. Seja, por exemplo, a fazer uma operação à distância, em que tens alguém, por exemplo, numa cidade em África a fazer uma operação que está a ser vista da mesma forma em Portugal, no Porto ou em Lisboa, e está a ser ajudada remotamente, seja através enfim, de partilhas de boas práticas que existem entre clínicos de vários locais. Portanto, mas basicamente eu destacaria a inteligência artificial. Portanto, começa-se a olhar para isso de alguma forma com olhos diferentes, enquanto que há 2 anos ou há 3 anos era um nice to have, não é? Eu acho que hoje em dia cada vez mais se olha para aquilo como must have. E depois, a partir daí, começar a criar, por exemplo, os canais de comunicação. Eu estou-me a lembrar, fala-se muito em termos de chatbot. Foi uma coisa também que se falou lá bastante na Home Expo, a questão do chatbot. Parece-me que em Portugal ainda estamos um bocadinho longe de algumas experiências que eu vi, alguns casos práticos que me foram apresentados, cenários e simulações. Eu acho que em Portugal ainda estamos um bocadinho aquém daquilo que o chatbot poderá dar. Mas eu acredito que é uma realidade, Marco, acho que é uma realidade que daqui a 2, 3 anos passará a ser o presente. No universo de 2 a 3 anos, por aí. Muito bem. Filipe. Bom, pessoal, assim, eu acho que o que vocês dois tocaram no ponto da inteligência artificial é uma tendência, só que a gente está longe ainda da inteligência artificial. A gente está na fase do aprendizado de máquina,
que é o Watson, que é o Machine Learning, o Deep Learning. Ou seja, é utilizar toda essa tecnologia de conhecimento, de processamento de dados, digamos assim, para a gente conseguir customizar melhor as nossas campanhas de marketing, que demoraria tempos para um analista fazer, o Watson vem e já mostra as tendências e tal, já te dá o caminho das pedras. Acho que a inteligência artificial no marketing ainda a gente vai ver esse caminho. Então, eu vejo assim, tem muita coisa acontecendo nesse rumo aí, digamos assim, do machine learning. Eu acho que veio para ficar. É o próximo passo da automação em marketing, né? Que a gente via aquela sequência de e-mails e tal, que o HubSpot, a Resultados Digitais do Brasil faz muito bem. Então, o machine learning vem para a gente conseguir ter mais agilidade, mais precisão nessa nossa comunicação, né? Eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar e a gente só tem a evoluir com isso. Tem até um novo plugin do Watson, que eu já vi ele funcionando em inglês, que conforme você escreve, ele te dá o comportamento, se você está sendo muito agressivo, se você está sendo feliz, se você vai... Como que você vai tocar aquelas pessoas, só que da forma que você vai emocionar, digamos, as pessoas com conteúdo, que a gente sabe que é isso que faz gerar engajamento, que faz gerar tudo. Então, acho que eu concordo com vocês nesse ponto de que o machine learning, o deep learning é uma coisa que é a realidade e vai nos ajudar muito o ano que vem, ou esses próximos 6 meses, que seja. E uma outra coisa que eu vi muito, acho que até o Marco, ele tá aqui para representar isso, e eu vi alguns stands no Omexpo, é essa, digamos assim, personalização ou customização da área do marketing. Tem um especialista na área médica, tem o especialista de SEO só voltado para a área esportiva. Eu vi uma lá que o cara é especializado em gerar lead esotéricos, o outro, eu acho que é isso que a gente vai ver agora, sabe? As grandes agências vão continuar pegando os grandes clientes, mas em cada nicho também a gente vai ver essa especialização, sabe? E eu acho que é um caminho a seguir para quem está aí começando agora, ou para quem já está entrando nesse mercado, porque tem muita agência, cara, tem SEO para todo lado, tem agência de marketing digital para todo lado, tem ads para todo lado, mas o especialista, e eu já vejo isso muito no mercado inglês, no mercado americano, o cara que é agência que ela só atende cliente de moda, só trabalha com marcas alimentícias, só com marcas... Então, eu acho que essa é uma tendência que eu vi alguns sinais já na Espanha, é uma coisa que eu venho vendo que acontece na Inglaterra muito, e é uma coisa que, assim, eu acho que veio para ficar, sabe, essa especialização, porque, por exemplo, a área médica ela é muito específica, eu trabalhei, como eu disse, com hospitais, clínicas de cirurgia plástica, a gente fazia o conteúdo, o que eu fazia? Isso até é uma dica aí para quem está na área, a gente ia pegar alunos de medicina para escrever o conteúdo para a gente. Por quê? Porque esse cara já está no nível avançado, ele já está quase se formando, digamos assim, fazendo residência, precisa de um dinheirinho extra, então acaba ajudando ele. Então essa especialização é muito boa, sabe? Ou a gente pegava também na área médica e forçava os médicos do hospital a escrever os conteúdos. Mas eu acho que, assim, essas são duas tendências, o machine learning e essa, podemos dizer assim, personalização do marketing, sabe? Agências especializadas em determinados nichos. Eu acho que isso é uma das coisas que eu já venho vendo e eu vi alguns sinais lá na Espanha. Muito bem. Agora vou ser eu também. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi o CRO, o Conversion Rate Optimization. Foi, a minha opinião, eu já tinha ouvido falar nisto há relativamente pouco tempo, porque num grupo que eu estou com os profissionais espanhóis, há lá uma outra pessoa que já estão dedicadas a esta área, e eu acho que foi uma das tendências que se falou muito, sobretudo na manhã em que o Miguel falou, falou-se muito nisto, e que efetivamente é algo que nós devemos refletir sobre isso, porque nós fazemos as páginas de venda, mas depois não pensamos se ela está otimizada para quem lá entra, vai ter o botão no sítio certo, vai ter a mensagem certa, as imagens no sítio certo, para que converta o máximo de vezes possível e se tire o máximo partido de uma presença web, porque nós temos que pensar, aliás, ainda na sexta-feira à tarde tive esta conversa num grupo de formação, que o marketing é para gerar dinheiro, ponto final. E temos que ter consciência que, se é para gerar dinheiro, nós temos que criar todas as condições para que quem entra na nossa página
que compre, ou pelo menos que deixe, que se torne um lead. E temos que pensar, fazendo a transposição para o mundo físico, se nós temos a nossa loja ou com a porta fechada, a montra até pode ser muito bonita, mas temos a porta fechada, não temos os meios de pagamento ideais para que as pessoas comprem da maneira que lhes dá mais jeito. Se os nossos colaboradores não estão disponíveis a ajudar e a servir os nossos clientes da melhor maneira possível, vamos ter um problema. Isto também acontece online, por isso é muito importante, e foi uma coisa que se falou bastante, a otimização da conversão, que efetivamente foi uma das coisas que falou muito, e para mim é algo muito importante. E como o Filipe acabou de dizer, já há muita gente que está a especializar só nisto, ou seja, a única coisa que faz é otimizar as páginas para gerar o máximo de conversões. E quando digo o máximo de conversões, também aumentar o valor de cada compra. Outra coisa que eu vi, que o Marco também falou, é as realidades. Eu chamava-lhe as realidades porque há a virtual, que eu por acaso tive uma experiência e acredito que também podem ser muito úteis, quer do ponto de vista das experiências que nós temos, que uma das coisas que é cada vez mais uma realidade é que nós não compramos nem produtos nem serviços, compramos cada vez mais experiências. E do ponto de vista da experiência por si só já pode ser uma excelente coisa, mas também podemos pensar, por exemplo, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista, por exemplo, da arquitetura ou da decoração de casas, aquilo que a realidade virtual pode fazer por estes dois mercados. Eu acho que pode fazer muito e é uma coisa que pode apostar. E depois também as realidades aumentadas, que podem ser um excelente complemento entre aquilo, chegar-se àquilo que se fala muitas vezes, que é o blended marketing, que é associar ao marketing mais tradicional, chamemos-lhe assim, que apesar que eu às vezes faz um bocado de confusão falar em marketing tradicional, porque entendo que o marketing é um e depois há canais diferentes, mas é podermos associar a estas duas realidades e fundi-las, que eu vi, por exemplo, alguém que apontava um telemóvel para uma prateleira que tinha lá batatas fritas e dava-nos informação relacionada com essas batatas fritas. E isto também pode acontecer, por exemplo, numa loja de roupas, numa loja de seja do que for, telemóveis, etc. Eu acho que é uma coisa que também veio para ficar e que temos que pensar nela com muito carinho, digamos assim, que eu acredito que são duas coisas muito importantes, a realidade virtual e a realidade aumentada, até porque cada vez mais o vídeo é uma realidade incontornável do formato, chamemos assim, mais predileto que nós consumimos e que o marketing tem que abraçar. Também são duas tendências que eu acho que saltaram à vista. E depois, neste momento, outra coisa que eu achei curiosa é que o marketing de conteúdo já deixou de ser uma novidade e neste momento já se passa um bocadinho como um dado adquirido e a questão é associar o marketing de conteúdos ao machine learning e à inteligência artificial, de maneira que quem nos procura, por exemplo, já vai ter uma experiência, tendo em conta os conteúdos que nós temos criados, mais focada, e não vai ser algo tão genérico, chamemos-lhe assim, vai ser algo mais customizado, algo mais personalizado, e algo que eu também trago da Omexpo como uma tendência clara, que é, cruzando a inteligência artificial com os conteúdos, customizar ao máximo a experiência para o cliente e sendo assim mais efetivo no nosso marketing. Estas são as tendências que eu identifiquei. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Não. Okay. É isso, Marco. Ok. Pronto, não sei se calhar já podemos... Não sei se quem está a ver se tem alguma questão para colocar. Se tiverem alguma questão para colocar, quer agora no direto, quer depois assistindo à gravação, identifiquem, se quiserem, o convidado em específico, para que possam receber uma notificação que tenha uma questão. Vamos então agora, se calhar, passar para a última ronda de perguntas. Ok? É. Ora bem, ia começar pelo Filipe, que é o que está mais longe. Filipe, balanço desta presença na Omexpo, e o que é que tu dizias, ressalvas assim como o mais positivo de tudo?
Olha, um balanço foi que, cara, foi uma experiência incrível, como eu falei no começo, para mim foi muito legal, assim, pensando nesse projeto meio de expansão de negócios, comecei a olhar para a Espanha com mais carinho, vi algumas oportunidades, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso, assim, a gente vê que é possível a gente fazer esse intercâmbio de conhecimento e ver que principalmente, eu acho que, apesar das especificações do SEO, a gente vê que a gente dominando essa técnica, a gente consegue até olhar para outros mercados e, óbvio, que o idioma é uma coisa muito importante, o conteúdo, né? Como você mesmo disse, o content marketing já é uma coisa que está intrinsecamente ligada a todo esse nosso processo de marketing digital. Acho que todas as empresas já conhecem, entendem o valor disso aí, né? E eu acho que, assim, o mais gratificante foi, acho que eu estar aqui conversando com vocês, sabe? A gente ter ampliado esse nosso leque de contatos mesmo, sabe? Essa troca de conhecimento foi muito bom. O nível dos palestrantes foi excelente. Um dia dedicado a conteúdo, SEO, o outro mais a negócios, mais a otimização de conversão, que são coisas que eu vou dizer, o termo está na moda, né? Mas estão evoluindo, tá crescendo, e ver um país como a Espanha e vocês aí de Portugal vendo essa evolução, eu acho que, assim, eu vejo dessa visão um pouco macro que eu tenho, a gente tá todo mundo na mesma página, sabe? Não tem muito atrás, não, até, eu acho, assim, de resumo, né? Que eu diria, para quem quiser tá no mesmo nível de todo mundo, cara, é evento, sabe? Eu acho que o evento, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu sempre prezei isso, eu sempre, tipo, cara, quando eu não tinha um cargo, assim, de gerente, eu tinha uma minha própria empresa, cara, eu até emprestava dinheiro da família para poder ir em evento, porque é assim que a gente cresce, sabe? É nesses eventos que a gente vê outras pessoas palestrando, a gente faz o network que a gente fez. Então, acho que, de suma, o evento foi excelente, a troca de conhecimento foi incrível, uma puta de uma realização profissional para mim, sabe, ter sido convidado para palestrar em outro país, para mim foi demais, assim, eu sempre busquei isso, mas acima de tudo, resumindo, pessoal, quem está escutando, aí quem for ver depois, invistam nisso, sabe, vão em eventos, tentem fazer esse network, não tenham vergonha de perguntar para o palestrante, chega e troca uma ideia, porque, cara, é assim que evolui, sabe, eu acho que qualquer evento, independente do Omexpo, do SMX, do que for, é essencial para o mercado, sabe? Eu acho que continuem fazendo esse emerge, continua convidando a gente para palestrar, continuem fazendo eventos assim, que eu acho que é isso que ajuda o mercado a crescer. E como eu falei um pouquinho atrás, cara, tem um projeto muito legal chegando em Portugal agora, que é o Digitalks. Vocês devem juntar aí, depois a gente compartilha os contatos, que é o Flávio, que é a Gabi. É uma empresa que ela vem para fomentar o mercado mesmo, para ajudar a educar, para ajudar a despertar a consciência dos empresários em relação qual a importância de investir, o valor que tem esses nossos serviços, sabe? Então, eu acho que tem uma coisa bastante legal acontecendo aí, vocês vão se beneficiar bastante disso também, tenho certeza, cara. Eu acho que é isso. Muito bem, Filipe, muito bem. Miguel? O que eu trouxe, portanto, mais uma vez de Espanha, venho sempre super feliz, um bocadinho como o Filipe, aprendemos imenso, muito networking, novas ideias, muita vontade de implementar as novas ideias, fazer coisas novas, sempre com esse espírito. Ou seja, eu vou a eventos em Espanha a recarregar baterias. É sempre. Já tenho aqui de olho 2 eventos em Espanha em que possivelmente nós vamos lá. Ok. O que eu trouxe lá? Como eu disse no início, foquei-me um bocadinho nas empresas de Espanha que querem trabalhar no mercado português. Trouxe um bocadinho alguns contactos bons. E essencialmente conheci pessoas fantásticas. No sentido, também conheci, para além das pessoas fantásticas que fui conhecendo em todo o evento, conheci pessoas que sabem muito mais do que eu. Isso para mim que foi a cereja no topo do bolo. E mais ainda é que eu estou a aprender com essas pessoas. De alguma forma também vou partilhando a informação, o meu conhecimento com essas mesmas pessoas. Mas conheci pessoas de várias áreas, de vários negócios, de vários países, e que para mim foi muito enriquecedor, em termos pessoais até também, mas profissionais foi fantástico mesmo.
Essencialmente foi isto, mas vou só... Filipe, estou a guardar nos contactos Digitalks, ok? Pode contar comigo, cara. Sim, pode cobrar. Sim, eu vou cobrar, Filipe, eu vou cobrar. Outra coisa, Filipe, Brighton SEO, como é que foi? Peço desculpa aos Marcos, só um minutinho. Como é que cara, foi? Eu já vi os vídeos e os slides, pá, e foi fenomenal. assim, incrível. Para SEO, de SEO para SEO de alto nível, cara. Umas sessões incríveis de, assim, da parte técnica, do que está, tipo, como pensar em mobile first, otimização de rastreamento, que foi alguma das coisas que eu toquei na minha própria palestra, até conceitos de link building e pesquisa de palavras-chave. Cara, fantástico, assim, muito foda, cara, foda mesmo. Um francês bem claro, muito foda. Foi foda. Sim. Acredito. De peso, sabe? Pessoas de peso, cara. Stephen Spencer, um dos autores da arte do SEO. Quem não leu esse livro ainda, puta, livro de cabeceira para qualquer pessoa aí que tá pensando em mergulhar em search ou já se trabalha e nunca leu, vai comprar esse livro. A final da sessão com o John Miller também foi muito bom, cara. Ele esclareceu muita dúvida. A Leida fez umas perguntas muito bacanas. Foi tipo um hangout ao vivo no final. No meu Facebook tem lá, eu fiz um vídeo, um live inteirinho, então gravei tudo, tem muita coisa boa. Cara, incrível, assim, incrível, vale a pena. Setembro eu tô lá de novo. Um dos melhores eventos de SEO que eu já fui no mundo, cara. Assim, muito bom mesmo, cara. De SEO para SEO, cara, ponto. Sim, Filipe. Pois eu já vi os vídeos e slides, apresentações, a pensar, um evento a pensar. No futuro próximo, não sei. Vamos ver. Mas... eu mandei minha palestrinha lá, vamos ver, né? Se a gente consegue uma... Quem sabe? Sim, quem sabe, só tentando, é isso mesmo. É isso mesmo, só tentando. O não a gente já tem, né? Exatamente, é isso mesmo, Filipe. Espero bem que sim. Se você for lá, é meio caminho para nós organizarmos aqui em Portugal uma caminhoneta e irmos todos ver a sua Paulo. Um pão de forma da Volkswagen. Marco, vou-te passar a bola. Agora a ti. Muito bem. Olha, eu sendo assim um bocadinho um outsider, não é? Aqui neste grupo. E se calhar repetindo um bocadinho aquilo que eu não consegui ouvir exatamente tudo o que o Miguel disse. Se calhar repetindo alguma coisa que já tenha sido dita. Basicamente, eu destacava duas coisas, Marco. Primeiro ponto, a forma como foram passadas, portanto, as mensagens, as apresentações, a forma muito simples como se passaram determinadas mensagens, referi há bocadinho a forma como o Filipe apresentou, o próprio Miguel e outras também, e sobretudo de uma maneira muito pragmática e aquilo que eu costumo chamar um quick win, que é coisas que eu posso pegar e eu amanhã, se quisesse implementar, podia fazê-lo. E garantidamente acredito que tinha resultados no dia a seguir. Portanto, coisas muito práticas. Depois, o segundo aspecto que eu achei curioso e diferente de outras feiras, de outros workshops que eu tenho participado, foi um bocadinho aquele ambiente intimista que esta feira teve. Ou seja, foi muito fácil chegar à fala com os palestrantes. Tanto parece que eles estavam a palestrar, como a seguir eu estava a falar com eles no corredor e estava já a trocar os contactos via Facebook e LinkedIn. E às vezes em Portugal não é tão fácil chegar assim, digamos, de uma forma tão próxima junto aos palestrantes. E eu, de facto, eu gostei muito disso, gostei muito da forma como o networking se criou. Eu acho que o próprio contexto da feira permitiu isso, portanto, um ambiente mais próximo, acolhedor, intimista, etc. E claramente, em termos de networking, eu diria que foi dos dois pontos que eu mais destaco, o networking é claramente um deles. Perfeito. Agora também posso dar o meu contributo. Ora bem, eu estou de acordo convosco. Eu acho que uma das grandes vantagens, e o ano passado ainda fui um pouco ao desconhecido, digamos assim, este ano já tinha algumas pontes lançadas e um dos meus maiores propósitos no Home Expo este ano foi efetivamente networking puro e duro. Foi muito bom, desse ponto de vista. Eu julgo que consegui fazer muitos contactos, bastantes deles que acredito que serão muito produtivos.
acredito que é uma das coisas que nós temos que aprender enquanto portugueses. Julgo que no Brasil não há tanto esse problema, mas o networking nós ainda não trabalhamos muito bem, nem pouco mais ou menos. Eu acho que, como o Filipe disse muito bem, na participação deste tipo de eventos é das melhores coisas que nós podemos fazer, até porque se nós pensarmos um pouquinho, temos o YouTube, temos o próprio Facebook cheio de conteúdo que se calhar não fariam muita diferença em relação àquilo que nós vimos. Agora, efetivamente, o estar lá, o contactar com as pessoas e, como tu disseste, Marco, e bem, nós, porque estávamos noutro campeonato, porque estes senhores que estão connosco já faziam parte dos oradores do stand, que era a Liga dos Campeões lá da feira, tinham acesso direto, digamos assim, aos speakers. Nós, como éramos um bocadinho outsiders, tínhamos que fazer um pouco mais pela vida, mas fala uma experiência. Aliás, o Filipe é um bom exemplo disso, que eu não me conhecia de lado nenhum. Eu fui falar com ele e até comecei a falar com ele num tom de brincadeira e não houve problema nenhum, foi extremamente acessível e pronto. Tanto assim é que já está aqui a conversar connosco, e isto foi transversal a todos os oradores que eu abordei, inclusivamente um que estava lá, o Jeffrey, que é uma superstar, se calhar era, perdão, dos que estava lá é aquele que eventualmente terá mais credenciais, porque se calhar também era dos mais velhos que lá estava, e tem também o facto de estar no mercado americano, dá-lhe outras possibilidades, e eu também estive a conversar com ele como se estivesse a conversar com um vizinho meu de há 30 anos, sem problemas absolutamente nenhuns, e efetivamente é uma das grandes vantagens do que se falou. E outra coisa que eu retenho daqui é o pragmatismo das comunicações baseados na experiência. E isto para mim também faz muita diferença. Foi aquilo que também vocês já falaram, que é, eu venho aqui falar-vos daquilo que eu fiz e dos resultados que isso me trouxe. E acho que é também muito importante quando nós estamos a falar para os outros e queremos, de certa forma, educá-los para as realidades, mostrar-lhes o que é que está a acontecer. É muito importante, em minha opinião, que nós dizemos assim, olha, eu fiz isto, eu não vi num livro, não vi num webinar, num tutorial do YouTube, não. Eu fiz isto e os resultados que me trouxe estas práticas foram estes. E isto, para mim, é muito importante e faz muita diferença na hora de nós podermos acreditar ou não naquilo que nos estão a dizer e no facto, e como já falámos aqui várias vezes, uma das tarefas um dos objetivos deste tipo de iniciativas é educar as pessoas, e eu quero acreditar que é o exemplo que nós damos constantemente. Nós somos mais facilmente educados pelo exemplo, digamos assim, do que pelas palavras puras e simples. E quando nós temos exemplos para mostrar, eu acho que a mensagem passa com muito mais facilidade. Não sei se mais ou vocês querem acrescentar mais qualquer coisa, senão fazemos já aqui as despedidas. Não, acho que é. Da minha parte está tudo, Marco. Tranquilo. Ok, pronto. Então, se calhar podem aproveitar. Quem quiser, vocês os três, se quiserem, podem deixar nos comentários do direto os vossos contactos, as vossas presenças digitais, para que o pessoal vos possa acompanhar. Ok? Por isso, mais uma vez seguimos a mesma ordem. Filipe, Miguel, Marco, despedem-se com amizade. E eu depois faço a despedida final. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite, Marco. Muito obrigado pela a oportunidade de poder bater um papo com vocês, aí compartilhar e com a audiência de vocês essa experiência incrível que foi o Omexpo. Mais uma vez, um prazer em conhecer os três, que a gente conversou assim um pouquinho lá, tudo assim foi incrível. Vamos seguir conversando, e quem estiver assistindo, vou compartilhar meu Twitter, meu LinkedIn, é onde eu sou mais ativo. Facebook eu tenho, como eu mostrei na minha palestra lá, não estou usando mais tanto, até seguindo a tendência do mercado. Enfim, brincadeira. Mas eu uso muito mais LinkedIn e Twitter. Então, vou estar compartilhando. Eu mandei no direto lá também, dia 15, eu faço um webinar para a SEMrush, embasado na palestra do Omexpo, vai ser em português, então quem quiser assistir tá lá, é gratuito, vocês sabem, tá aí. E Marco e Miguel, à disposição para a gente bater um papo, quiser tirar uma dúvida,
bater uma bolinha de ideias aí, estou sempre à disposição, cara. Manda um direto no Facebook, vocês têm as redes aí, a gente vai se falando, cara. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu é que agradeço, Filipe. Muito obrigado pela presença. Miguel. Obrigado, Filipe. Vou cobrar o Digitalks, não vou esquecer. Agradeço, Marco. Agradeço um bocadinho, foi bom, até para voltarmos a reviver um bocadinho estes dias que lá passámos, foi muito bom. É sempre bom lá voltar à Espanha. E mais ainda partilhar com todos aquilo, as nossas experiências, que vivemos, e tentar, no fundo, é que cá em Portugal comecem a olhar para os nossos vizinhos de Espanha de outra forma. Penso eu. Que olhamos um bocadinho para o trabalho deles, assim, dá um bocadinho de desconfiança. Soslaio. Sim. É um bocadinho isso. Mas pronto, obrigado a todos, Filipe, Marco Pereira, Marco Novo, muito obrigado. E vamos falando, vou partilhar depois aí meus contactos também aí nos comentários. Coloca aí abraço para todos. Obrigado. Tchau. Marco. Muito bem. Marco, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Filipe. Obrigado, Miguel. Um prazer estar aqui novamente. No fundo, a falar convosco e a falar com as pessoas também que nos estiveram aqui a assistir de algo que é a nossa paixão. No fundo, isto é a nossa paixão, não é? O marketing nós gastamos muitas horas do nosso dia nisto, não é? Portanto, isto tem que ser mesmo a nossa grande paixão. Se não for assim, não tem piada. E ainda estamos aqui a fazer horas extras. É com todo o gosto que tenho sempre que tenho a oportunidade de participar, no fundo partilhar também um bocadinho aqui a experiência do mercado português. Existe sempre alguma curiosidade, as pessoas perguntam-me e falam muito sobre o marketing na saúde, o digital associado à saúde, e de facto é interessante eu poder também de alguma forma compartilhar a minha experiência e dessa forma indo quebrando alguns tabus que ainda existem mais ao nível do mercado português em relação a algumas áreas. E claro, beber sempre da vossa experiência, Miguel, Filipe e tu também, Marco, assim, pessoas que têm já uma larga experiência nesta área. Portanto, olha, mais uma vez tive imenso prazer e fico à disposição depois para alguma dúvida que surja. Muito obrigado. Pronto, e então eu fiquei para o fim. Agradeço imenso a estes 3 ilustres convidados, foi um gosto revê-los hoje. Apesar de estarmos um pouquinho distantes do ponto de vista geográfico, uma das grandes vantagens dos meios digitais é que nos aproximam assim com grande facilidade. A quem esteve a ver, agradeço imenso. Volto a dizer, se tiverem alguma questão que queiram colocar agora ou então depois quando estiverem a ver a transmissão, por favor, coloquem nos comentários e identifiquem o convidado que querem que responda a essa questão, para ele saber que vocês colocaram a questão. Também podem, desde já, e deixo-vos o desafio para colocarem dúvidas, colocarem sugestões de temas que queiram ver abordados para que eu possa responder a essas vossas solicitações. Não se esqueçam também, se entenderem que a vossa comunidade, os vossos seguidores, os vossos amigos possam ter interesse neste direto, podem partilhar com eles, ou então podem, se houver alguém especificamente que possa ter interesse também, identifiquem nos comentários essas pessoas, ok? E pronto, por hoje é tudo. Sexta-feira voltamos aqui com um senhor inglês que nos vai falar especificamente de diretos, que é um senhor que faz diretos como respira daqui a pouco, e acredito que pode ser uma conversa muito interessante para vocês. Os meus convidados também, se quiserem assistir, estão desde já convidados para mais um. Ok? Agradeço-vos imenso, desejo-vos uma boa noite e um bom resto de semana. Até breve. Obrigado. Obrigado, Marco.